noite. O VAR veio para reparar erros crassos. Pisão no pé do atacante na área é pênalti, que não foi visto pelo árbitro. Para você, Arnaldo, o certo seria o árbitro de vídeo ter ignorado esse fato? Fala aí. Sim, não achei um erro crasso, não acho um pênalti escandaloso, não acho mesmo. Também não achei. Não acho mesmo. Sou a favor de poucas intervenções e sou a favor de poucas intervenções em jogos de cachorro grande como essa fase eliminatória da Libertadores. E acho que expulsão, pênalti, etc. e tal, só sendo muito claro. E não acho que foi um erro crasso. Essa é a questão. O VAR não deixa de ser interpretativo em lance de pênalti e expulsão, né? E assim, as justificativas muitas vezes dos nossos comentaristas de arbitragem para as execuções, não, diz a regra, etc e tal, elas são interpretações deles também, as determinações. Depois eu sugiro que vocês assistam algumas coisas que vêm aí a partir de amanhã, sexta-feira, na Premier League, para vocês verem como é que vai atuar a arbitragem, como é que o tipo de jogo vai acontecer, como estava acontecendo na Eurocopa. Como é melhor ver futebol assim. De novo, a questão quando o time tem a sorte de ter essas observações do VAR a seu favor, não estou dizendo que foi beneficiado ou de forma premeditada, é só se colocar no raciocínio inverso. Peço se fosse contra o meu time, a mesma situação. É quase desesperador, né? Assim, eu só queria fazer um registro, tem gente que não entendeu o que eu falei. Eu acho o seguinte, na era do VAR, esse pênalti é, entre aspas, claro, porque você vai ver a imagem rever em vários ângulos. Mas o pênalti não é claro. Fosse claro, o juiz marcaria no ato. É um pênalti de difícil observação. É difícil detectá-lo. Porque é muito no detalhe. No detalhe. É um pisão ali no detalhe. Você tem que ver e rever. O futebol mudou, agora é assim. Pode ser que semana que vem marque um contra o Flamengo, na outra fase, tudo, porque tá com os rubro-negros aqui reclamando. O que eu me preocupa nessa questão não é nem a questão do VAR, pura e simplesmente. O que eu falei, já aconteceu com o Palmeiras, já aconteceu com outros. Só o seguinte, é um VAR que não é interpretativo, porque o pisão acontece. Diferente daquela assim, foi empurrão, não foi. Por exemplo, Internacional e Botafogo no ano passado, né? Do Engenhão. Gol do Botafogo. Aí o árbitro estava do lado do lance, aquele Thiago, aquele Lourinho, aquele de São Paulo. Aí voltou, aí ele mudou de ideia, mas ele viu a disputa de bola ali a 2 metros, 1,5 metro, sei lá. Aí quando ele viu no vídeo, ele mudou de ideia. Sabe, porque esse lance é interpretativo. Foi falta ou não foi falta? Agora, o pisão, ele é concreto, é como a mão na bola. Meteu a mão, abriu o braço, bateu. Cara, não tem como discutir. Abriu o braço, bateu. Por isso que eu gosto mais da regra objetiva sem negócio de intenção. Teve intenção, eu acho que botou a mão, deveria ser, como foi agora há pouco tempo, mudaram de novo. O que eu acho que é importante na discussão, do ponto de vista do Flamengo, para os rubro-negros que estão aqui reclamando, é entender o contexto. Não fosse o VAR, esqueçam se certo ou errado, se concorda ou discorda, cada um vai ter opinião. O Flamengo ia se encalacrar contra a porra do time fraco, o Olímpia. Entendeu? Esse é o problema. Então, quem viu o Helder Assis, quem vê o 4x1, pô, pensa que 4x1, matou a pau. Não foi. Perdeu muito gol, porque o jogo virou uma bagunça. E o Olímpia também teve chance. Então, assim. O Helder Assis, Mauro, só pegar uma carona, ele não fala da arbitragem, mas ele fala: a percepção que tem é que o Renato tenta deixar o time mais espaçado. Isso é proposital? Eu não sei se é essa percepção que você tem, mas tem a ver com o desempenho. E, cara, eu juro por Deus, não é porque vocês estão aqui, vocês são meus amigos, mas eu gosto muito quando, depois de uma vitória de 4x1, que você não podia falar nada, fala, cara, ganhou de 4x1, é demais, tal. Você pegar e apontar, cara, ganhou de 4x1, mas o jogo foi assim, teve contextos, tal, mais ou menos. O adversário é frágil, né? O adversário é frágil, mais ou menos o que aconteceu lá quando o São Paulo ganhou de 4x1 do Flamengo. Ganhou de 4x1, muito legal. Mas, cara, o Flamengo perdeu 2 pênaltis, 55 gols, aconteceu um monte de coisa naquele jogo, né? Que não tem nada a ver com o que foi o resultado, mas completa aí, Mauro. Não, é isso. Então, acho que o importante é entender o contexto do jogo. Porque assim, o que está acontecendo hoje é muito difícil para quem quer fazer o trabalho de comentarista de futebol e de outras áreas também, de uma maneira, digamos, séria. Porque é um festival de colegas e outros que não são nem jornalistas, mas têm espaço, falando que o torcedor quer ouvir, o torcedor que gosta de se enganar. Então você vê coisas, por exemplo, o Renato recuperou o Michael. Cara, o Michael deu uma entrevista no canal Barbaridade, e vocês viram, todo mundo viu depois, né? Eu até retuitei na hora,
quando fiquei sabendo, logo depois que aconteceu, ele falou da depressão, o cara queria se matar, porra. O cara estava com um sério problema, ninguém sabia, ele abriu o jogo ali naquela entrevista. Então, assim, o que está acontecendo com esse rapaz é o clube tentando recuperá-lo. Os dirigentes do futebol, os jogadores, ele cita, inclusive, dirigentes, cita os colegas de times mais experientes, que meio que abraçaram ele, o psicólogo que colocaram para ele, levaram ele ao psiquiatra para entender o que está acontecendo. Quer dizer, o cara não é o Renato não é mágico, gente. Até acho que, repito, já falei antes, vou repetir. Se é ruim para o Renato, tratam o Renato como se ele fosse só o bonachão, boleirão que recupera jogadores. Não recuperou todos os jogadores no Grêmio. Ninguém faz isso, nem Jesus que eu falo, Jorge, nem Renato, nem Zidane, nem Guardiola, não é assim que funciona. Jesus, Jorge. Pois é, porque assim, mas ficam criando essa narrativa, por quê? Porque parte da torcida quer ouvir esse tipo de coisa. Tem que mandar a real. O Michael, ele tem tido alguns bons jogos desde o começo dessa temporada. Ele foi o líder de assistência do time no Campeonato Carioca. O Fla-Flu, que o Flamengo perdeu, ele foi o melhor jogador do time. Aí o Ceni tirou ele e a torcida reclamou. Ele estava jogando bem. Então, como é que foi o Renato? Não foi o Renato. O Renato tem os seus predicados, suas qualidades, seus defeitos. Mas ficar atribuindo tudo ao Renato é um discurso falso, uma narrativa mentirosa para tentar fazer com que parte da torcida fique rindo para você. E isso é muito ruim. Isso não é correto. Isso não é nem honesto, para dizer mais. Porque você está falando aquilo... Agora, o camarada que está lá, que não tem compromisso com nada, que fala, tudo bem. Mas se você quer fazer um trabalho sério, não pode ser assim. E o mesmo vale para o jogo de ontem. Foi um jogo esquisito, entendeu? Esquisito, um jogo que contra o adversário muito fraquinho. O Olímpia é um grande clube sul-americano, mas o time atual é muito fraco. É muito fraco. E aí você tem que falar o quê? Não, do caralho, ganhou de 4-1, não importa mais nada. Desculpa, eu não vejo futebol dessa maneira, não. O então, Lei do Ex... Fala falar. Primeiro, não, eu só ia mandar uma pergunta para você. Ele falou assim, o Lei do Ex fala, não acho que a postura do Olímpia de se lançar de peito aberto contribuiu para esse tipo de jogo, já que o Fla costuma encarar times mais fechados? Fala aí, Arnaldo. Como encarou no fim de semana e perdeu do Inter, né? Eu acho excelente que a gente esteja conversando, fazendo ponderações depois de uma vitória como goleada, assim como a gente vai fazer ponderações de Atlético e River a despeito da expulsão do Nacho, tal. Concentrar as questões em relação... Todas as discussões de jogo em relação à arbitragem é um pé no saco, a gente não gosta. O problema é que, depois do advento do VAR, isso se tornou até mais comum, né, entre todos, porque tem mais situações. Só em relação... eu juro que eu vou fazer a última intervenção para vocês tentarem entender o meu ponto sobre o VAR. O pisão que existiu no pênalti do Flamengo, ele existe em todos os lances de futebol, em todos os lados do campo, em todos os momentos. Então, por exemplo, o Márcio aqui no chat foi muito bem. Ele falou, você viu o pisão do Luan do Palmeiras no Rigoni, que quase que machucou o Rigoni na entrada da área? Sim. O lance foi muito mais forte do que o pisão do jogador do Olímpia no jogador do Flamengo. Só que ele não foi dentro da área. E aí você mutila o espírito da coisa. Porque dentro da área você procura, quando deveria ser o contrário. Você não deveria procurar dentro da área. O lance dentro da área teria que ser uma coisa clara. Esse tipo de jogada em qualquer lado do campo não dá nem falta e nem cartão. Como foi no São Paulo e Palmeiras. Foi na entrada da área, o nosso... Tá bonito lá, ele careca, né? O nosso... o Benja. Você viu, Maurão? O nosso colina forte. O Pitana tá meio Benja. Então, assim, o lance... E aí, assim, como os brasileiros estão... Os caras, não, mas olha, pisou. Foi falta. Cara, não foi dentro da área, ninguém foi checar. O que, pra mim, tá distorcido essa coisa na América do Sul e, sobretudo, no Brasil, assim, na área vamos caçar tudo. Talvez por uma fobia de aumento de média de gols, etc. E tal. É o contrário. A penalidade máxima é porque é um momento de que assim, você tem uma clareza tal que você vai definir uma partida marcando um pênalti, né? Enfim, e acho que o árbitro, se ele não vê aquilo na hora, se não é uma coisa escandalosa... E assim, os critérios foram diferentes, né? Porque teve outras situações envolvendo brasileiros com lance dentro da área que o VAR atuou de outra forma, né? Então, teve a questão do Atlético e Boca, etc. e tal. O que eu acho da situação, os árbitros, aliás, vão ser definidos agora, nessa noite, para a rodada de volta da Libertadores. E
E também tem a situação que alguns árbitros experientes estavam apitando a Copa América lá atrás, ficaram um pouco de fora das escalas, foi feito alguns testes na etapa anterior na Libertadores com árbitros menos experientes e agora estão voltando os mais experientes. E espero que a gente não tenha mais que ficar discutindo arbitragem a cada confronto e tudo mais. É mais ou menos como aquela situação do River e Palmeiras, etc. e tal. O ano passado foi um jogaço. E aí a discussão, ninguém lembra do jogo só da questão do VAR. O VAR acertou, o VAR errou. Que foi um puta jogo, é verdade. O jogo do Galo ontem, o segundo tempo foi bom pra caramba. Foi muito legal o segundo tempo do jogo do Galo, que nem teve questão de arbitragem. Ó, a gente tá com as nossas canequinhas da Soft Open aqui, ó. Teve a questão do Nato Fernandes, né? Que ficou. É verdade, foi expulso. Ó a canequinha da Live Soft Open, você pode adquirir aí no Caneca 360, tem desconto. Escreve